Bom, gente, hoje a gente vai fazer a modelagem de um reator CSTR. A gente tem uma entrada com vazão volumétrica QE, uma temperatura TE, uma concentração do componente A, CAE. A gente tem essas mesmas variáveis para saída, vazão volumétrica de saída Q, temperatura de saída T e concentração de saída CA. Aqui a gente tem, no nosso tanque, a gente tem, de acordo com a entrada e a saída, volume V interno desse tanque, que ocorre a reação. E esse tanque ele tem é encamisado, né, para fazer a troca térmica. A reação vai ser exotérmica, então a gente pretende remover calor desse sistema. E esse fluido de resfriamento ele entra com a temperatura TC e ela se mantém constante, né? É uma das considerações que a gente vai fazer na saída, né? Para essa reação a gente vai fazer algumas considerações, né? A primeira dela é que a reação vai ser em fase líquida. A segunda é que a reação que ocorre de A para B ela é irreversível, tá? E a terceira é que eu vou representar a cinética da minha reação como sendo R igual a K multiplicado por Ca, certo? Onde Ca é minha concentração do componente A, concentração molar do componente A, tá? E o K ele é a minha constante cinética. O K ele pode ser representado, né? Ele é uma função que tem grande influência da temperatura, né? Então, a gente pode expressar o K como sendo K0 multiplicado pela exponencial de menos E sobre RT, tá? Sobre RT. Onde o E vai ser minha energia de ativação da reação, R vai ser a constante dos gases, tá? Para essa reação, a gente tem algumas considerações, tá? A primeira delas é que a mistura do meu sistema ela é perfeita, ou seja, não tem alteração de concentração de ar no espaço. A segunda dela é que ρ é constante e também que o volume é constante, ou seja, a vazão volumétrica de entrada é igual à vazão volumétrica de saída. Continuando aqui, para fazer o modelo do meu processo, a gente vai primeiramente fazer o balanço de massa, tá? O balanço de massa, assim como a gente fez anteriormente, é a vazão máxima de entrada, né? A taxa de entrada, a taxa de acúmulo de massa, ela é igual à taxa de saída. Como o meu volume é constante, a primeira derivada é igual a zero e a vazão de entrada é igual à vazão de saída. Fazendo agora o balanço de energia, a gente tem que fazer algumas considerações, né? Eu falei que a temperatura do fluido refrigerante TC ela é constante, tá? A quinta consideração que a gente faz é que o calor retirado do meu sistema ele é dado por Q igual a UA TC menos T de saída, tá? Que isso é uma equação geralmente utilizada para trocadores de calor, que a gente vai considerar como um trocador de calor aqui, tá? E a sexta consideração é que ele não tem troca térmica com a vizinhança, né? Então a gente não perde calor para a vizinhança. Voltando aqui para o balanço de energia, a gente tem que a taxa de acúmulo de energia é igual à taxa de entrada de energia menos a taxa de saída de energia, né? Mais a geração menos o consumo. Tá? A taxa de acúmulo a gente já viu, já deduziu na aula anterior, né? Que ela é dT multiplicado pelo volume ρCp. A entrada de energia na forma de entalpia vai ser vazão máxima de entrada Cp, T de entrada menos T de referência. E a taxa de saída de energia na forma de entalpia vai ser vazão máxima Cp, T de saída menos o T de referência. A geração ela vai ser fornecida pela minha reação química, né? Que ela é dada pela equação menos ΔHR VK Ca. E eu tenho também um termo relacionado à troca térmica do meu fluido de resfriamento, que é UA
Tc menos T, tá? Aqui está a correlação, né, de cada uma delas. A taxa de entrada de energia, a taxa de saída de energia. Tenho saída tanto pela entalpia como pela troca térmica do resfriamento. A geração de energia é dada pela reação química e o consumo de energia a gente pode considerar que não tem consumo de energia, né, porque é uma reação exotérmica. Aqui a gente tem a equação resultante da equação de cima, né? A gente tem que os dois primeiros termos, eles se juntam só com o primeiro termo dessa equação aqui de baixo, tá? E a gente chega nessa equação do balanço de energia. Esse termo aqui a gente viu na aula anterior, que ele é menos ΔH por unidade de massa multiplicado pela vazão mássica, né? Então ele é equivalente a esse termo lá na outra equação do balanço de massa, só para fazer a referência aí, certo? Continuando aqui, gente, a gente fez o balanço de massa, de energia, agora a gente vai fazer o balanço de componente, né? O balanço de componente ele é dado pelo acúmulo do número de mols de ar, tá? A taxa de acúmulo, que é igual à taxa de entrada do número de mols de ar, menos a taxa de saída do número de mols de ar, mais o consumo do número de mols de ar, certo? O Ca vezes o volume, ele é igual ao número de mols, né? Então, por isso que a gente multiplica pelo volume e multiplicado pelo K. Aí a gente tem o consumo do componente A. Tá? Desenvolvendo aqui, a gente pode expressar a derivada como dVCA, certo? A vazão molar a gente pode expressar em termos de vazão volumétrica multiplicada pela concentração molar. E a gente tem essa equação do balanço, certo? Então, a gente fez a modelagem matemática do sistema, do reator CSTR. Para volume constante, ele é dado por essas duas equações. Só um detalhe aqui é que meu volume, como meu volume é constante nessa situação, eu posso tirar ele da derivada. Então, fica só dCA/dt, né? A taxa de variação da concentração de A em relação ao tempo, multiplicado pelo volume que é constante, tá? Continuando aqui, o que a gente vai fazer agora é encontrar o estado estacionário desse meu processo, tá? Para encontrar o estado estacionário, eu vou mostrar para vocês os parâmetros, né? Você precisa do parâmetro para calcular o estado estacionário. Quando você tiver todos os parâmetros, como está no estado estacionário, a derivada em relação ao tempo ela vai ser zero, né? E eu vou isolar o meu Ca e o meu T. Tá? Então, eu igualo a zero, eu tenho os outros parâmetros que eu vou mostrar para vocês, isola o Ca e isola o T em cada uma das equações separadamente e a gente consegue achar o valor de temperatura e o valor de Ca. O valor de temperatura ele vai ser 300 Kelvin e o valor de Ca não apareceu aí no vídeo, né, porque cortou. Ele vai ser 0,5 mols por litro. Fazendo uma correção, tá? Como a gente está fazendo a cinética da reação para o reagente, aqui é menos. Então aqui embaixo também é menos taxa de consumo de ar, né? Continuando aqui, para implementar esse sistema no Python, a gente faz primeiro a importação das bibliotecas, depois caracteriza os parâmetros do meu sistema, né? Esse daqui vai ser os parâmetros para esse reator, né? A vazão de entrada, concentração inicial do reagente, o volume do reator, temperatura de entrada, o ρ e o Cp do meu meio reacional, ΔH da reação, energia de ativação sobre constante dos gases, né? Esse termo aqui já é a divisão entre os dois. K0, U vezes A, esse termo aqui também já é a multiplicação, né, do coeficiente global de troca térmica com a área e a temperatura do fluido de resfriamento. Se a gente colocar isso na equação, nas duas equações que a gente encontrou, e igualar a derivada a zero, a gente tem que CA0 é um valor próximo de 0,5 e T0 é um valor próximo de 350, certo? Não é exatamente esse valor aqui, mas é bem próximo, tá? Quando vocês calcularem, vocês vão ver que é próximo desse valor aqui. Agora a gente vai definir quem é o nosso sistema de equações diferenciais, como a gente fez nos outros problemas. Primeiro a gente define o nome da função. Coloquei uma variável genérica y e t, que é a variável tempo, 2 pontos. A primeira coluna vai conter a temperatura e a segunda coluna vai conter a concentração de ar. Defino quem é o K, que a gente definiu lá. K0 vezes NP
lembrem-se, quando for colocar exponencial, colocar NP, porque esse exponencial é da biblioteca NumPy. E exponencial de menos E, R sobre T. Agora a gente escreve quem são as nossas equações diferenciais. dt é igual a isso aqui. E eu perceba que aqui eu já dividi pelo termo que estava multiplicando a derivada, né? Para deixar só o valor da derivada aqui. Mesma coisa a derivada de CA, né? Que vai ser isso aqui. Dividido por V, que anteriormente estava multiplicando a derivada. E eu só passei para o outro lado. Daí aqui a gente retorna o valor de dt e de dca. Dessa forma a gente definiu quem é nosso sistema de equações diferenciais. Agora a gente vai resolvê-los. Y, que é a matriz que eu defini como sendo a minha variável genérica, vai ser a integração da minha função, feita por odint, o nome da função, condições iniciais, que eu achei as condições iniciais do meu estado estacionário, né? Eu estou partindo do estado estacionário e dizendo que ele é minha condição inicial. E o meu vetor tempo. O meu vetor tempo, por sua vez, é gerado por np_line_space. Eu coloquei começando em 0 e indo até 10 minutos, porque a gente está trabalhando todas as variáveis, todos os parâmetros em minutos aqui, sem intervalos, né? Aí aqui a gente divide o vetor tempo e o vetor CA. O vetor tempo ele é todas as linhas da primeira coluna, e o vetor CA, constelação de A, ele é todas as linhas da segunda coluna. Agora, para eu plotar, eu uso plt.plot, eixo X, depois eixo Y. Rodar aqui, plt.plot, eixo X, depois eixo Y. Esse foi o resultado que a gente obteve. Lembrem-se, aqui a gente está partindo do estado estacionário para essas condições. Então o gráfico ele deveria estar em estado estacionário, sem alteração nenhuma, né? Como esse valor aqui não é exatamente o valor que é de estado estacionário, ele vai dar uma diferença bem pequena aqui. Apesar de o gráfico estar um desvio grande aqui visualmente, mas se vocês virem aqui, essa variação é bem pequena, né? Então aqui tem 350 aproximadamente, mais esse valor aqui, né, na ordem de 10 a menos 4. Então, essa alteração é bem pequena, quer dizer que esse aqui é um valor bem próximo do estado estacionário. Então, a gente pode considerar, né, que aqui é o estado estacionário. Tá? Mesma coisa aqui, a alteração aqui é 0,5 mais essa alteração aqui do gráfico, mais essa escala do gráfico que é bem pequena. Né? Certo, aqui a gente está no estado estacionário. Só que agora eu até coloquei aqui para a gente fazer uma alteração na temperatura do fluido de resfriamento de 300 para 310. Aqui a temperatura do fluido de resfriamento está 300, né? A gente vai alterar para 310. Veja que inicialmente aqui está bem próximo de 350 graus, meu meio reacional, e vamos ver o que acontece aqui agora. De 350 ele foi para 356, porque eu aumentei o fluido de resfriamento, a temperatura dele. E aqui de 0,5, que estava no estado estacionário, ele diminuiu a concentração do meu reagente. Isso quer dizer que meu consumo de ar, né? Vamos fazer a mesma coisa agora, diminuindo a temperatura para ver o que acontece. Então a gente partiu do estado estacionário, que é 300, para 390. Vamos ver o que acontece com a concentração e com a temperatura. A temperatura ela cai porque eu diminui a temperatura do fluido refrigerante. Então, com a diminuição da temperatura, eu tenho um consumo menor de ar. A concentração de ar aumenta no meu meio reacional. Certo? Então, essa é uma forma de modelar um reator CSTR.